Todos pelo Rio Grande. Olá! Neste programa vamos falar de educação. Estamos aqui na Escola 3 de Outubro em Porto Alegre, que foi reformada com recursos do governo do estado. Só neste ano foram destinados mais de 57 milhões de reais para 696 obras em escolas de todas as regiões. Minha escola tá tão bonita, tão arrumada. A minha escola é ótima, eu gosto de estudar aqui. A escola é bem legal. A educação em 2 turnos continua avançando. As escolas de tempo integral passaram de 46 para 103, beneficiando mais de 20 mil alunos. É o caso do Gabriel, Esther e Martim, deste CIEP em Canela. A gente passa o dia inteiro na escola e aprende muito mais. E isso a gente leva para a vida toda. O governo enfrenta as dificuldades financeiras, mas também cuida da educação, porque o futuro do Rio Grande precisa de educação de qualidade. Você tem o direito de saber e nós o dever de informar. Até mais! Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Olá, muito boa noite. Está começando na edição desta segunda-feira, hoje 31 de outubro, último dia do mês 10 do ano, o programa Cidade Aberta. A partir de agora, ao vivo, diretamente dos estúdios da nossa TV Cidade, na rua Rui Barbosa, no centro de Farroupilha, número 12, a 1 quadra da Igreja Matriz de Farroupilha. O Cidade Aberta fará companhia a você até às 20 horas e 5 minutos, com a discussão dos assuntos do nosso dia a dia. Estamos vivendo um final de tarde de segunda-feira com tempo bom aqui em Farroupilha. A temperatura no momento está marcando aqui no centro da nossa cidade. Estamos marcando nesse exato momento 25 graus. O céu está com nebulosidade variável, mas o predomínio é do sol. São 19 horas 7 minutos, hora brasileira de verão. Estamos ao vivo pela net e também ao vivo no Facebook da TV Cidade. TV Cidade Farroupilha, você nos acompanha ao vivo na nossa programação. O Cidade Aberta começa com o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você, e também do Círculo Operadora Integrada de Saúde, mais do que um plano, saúde de verdade. O programa Cidade Aberta de hoje vai ter muitas atrações para você. E a nossa primeira atração, tenho certeza que a maioria de vocês também acaba se perguntando, quem de nós não quer mudar os nossos hábitos alimentares? Ou chega num determinado momento e a gente diz assim, mas eu preciso me reeducar, eu preciso comer, me alimentar diferente. Pois é o assunto que nós vamos conversar a partir de agora, no primeiro segmento do programa Cidade Aberta. Nós estamos recebendo ao vivo aqui nos estúdios a nutricionista Joana Butelli para nos passar informações e orientações. Joana, quero te agradecer, seja bem-vinda, boa noite. Uma boa noite, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês, né, e com todos que estão nos assistindo, e vamos tentar debater um pouquinho esse assunto tão polêmico da nutrição. Pois é, a gente acaba se perguntando exatamente nesse sentido. Eu quero mudar os meus hábitos alimentares. Eu vou começar por aqui, eu vou cortar tal alimento, eu vou fazer exercício físico, vou tomar um chá, vou tomar um remédio. Vem cá, tem algum caminho correto para nós começar? Pois então, a nutrição virou uma baderna, né? Que nem a gente fala muito em cursos e encontros, que nunca se falou tanto em nutrição, em tanta mudança de hábito, que nem hoje em dia. Né? Hoje tu abre qualquer revista, abre os meios de comunicação, e tudo só fala, quero mudar, quero para ontem, como é que eu mudo a minha família, como é que eu mudo os familiares, né? Como é que eu me reeduco, por onde eu começo. Né? Então, essa mudança, eu acho que primeiro tem que partir de nós, né? Não adianta o médico falar, né? Isso, né? Tendo ajuda dos profissionais,
Mas hoje muito assim, vem muita indicação, o médico mandou te procurar, o vizinho mandou te procurar, mas tem que ver se tu quer realmente a mudança. Ou seja, tem que partir de dentro da própria pessoa o desejo pela mudança. Pois é o primeiro passo? O primeiro passo, né? Porque quantas vezes a gente recebe até crianças que as mães querem que você emagreça, mas ela não quer emagrecer. Então, isso a gente pede para um segundo momento retornar. Então, a mudança do hábito, o que comer, o comer correto, vai partir de nós. Nós, médicos principalmente, né, os nutricionistas, qualquer outro profissional vai te orientar, né, e dizer o que você deve fazer. Mas cabe a você querer essa mudança. Ou seja, a decisão está nas mãos da própria pessoa. Eu tenho vontade, eu consigo. É metas, né? São metas. Exatamente. Como tudo na vida, né? Mas hoje a gente está esquecendo de se alimentar correto, de uma boa orientação, deixar um pouco, né, quem não tem estudo para isso de lado e procurar bons profissionais, porque a gente tem que primeiro se alimentar, estar bem nutrido, para ter o conjunto do dia a dia, trabalhar melhor, viver melhor com a família, não adoecer, não ficar indo tanto a médicos e hospitais, não gastar tanto com medicamentos, né? Então, o básico, eu acho que as pessoas têm que hoje começar a rever, porque está faltando cuidado com a sua alimentação. Com certeza. A maioria das pessoas acaba pensando que num momento de uma dieta, Joana, eu vou ter que comer menos, eu vou ter que passar fome. Não é exatamente isso. É uma distorção dessa informação, né? Pois é. Eu comento muito assim, se a pessoa chegar no meu consultório mudando o hábito e falar para mim que está com fome, algo está errado. Porque nenhuma mudança de hábito, um comer saudável, implica em passar fome. A pessoa vai ter que aprender a comer corretamente, ela tem rotina, ela tem horário e a alimentação vai entrar nessa rotina dela. Por isso que a gente vai orientar como fazer. Mas essa história de eu não como, ou como a hora que der, né? Às vezes muito nós aqui estamos numa corrida no dia a dia e ficamos sem se alimentar. Não tem tempo para nada. Não tem. E isso tem aí que a gente criar o tempo, né? Temos, porque isso para nós. Porque a gente hoje está criando tempo para os outros, o tempo para o trabalho, o tempo para os filhos, o tempo para outras coisas, mas não para nós. Certo. E como a gente pode ter disciplina? Porque, na verdade, uma reeducação alimentar, uma alimentação saudável, me parece que ela começa de uma base, de um patamar que se chama disciplina. É nós nos organizarmos, sabendo que a gente vai ter todas aquelas refeições ao longo do dia, mas que não dá para ficar enforcando a refeição, né? Pois é, então essa disciplina é outro assunto que hoje a gente tem que tentar mudar. A pessoa acha que fazer uma dieta é um grupo fechado, que ela só vai comer aquilo, não vai mais sair com os amigos, com o amigo social dela, com os familiares. Então ela diz assim, então minha disciplina fica de lado porque eu quero seguir isso. Não, com a disciplina não sendo tão rígida, não pode comer, não pode fazer e tal, né? Deixar fazer com que a alimentação entre no hábito dela, ela vai conseguir ter disciplina, ela vai conseguir pensar melhor sobre o que comer, passar isso para quem está perto dela, e aí ela vai conseguir essa mudança que ela tanto quer. Né? Então, na minha visão, a disciplina hoje muito rígida, que a gente só comenta assim, não pode, não isso, não aquilo, não ingere glúten, não ingere lactose, não ingere tanta coisa, né? Que nem a gente diz assim, às vezes a pessoa está com prazer de comer um bolo, mas a saúde é comer uma maçã. Né? Aí a gente diz, como é que eu vou ter disciplina para comer maçã se minha vontade é o bolo? Né? Então são essas questões que a gente vai poder ajudar, ter disciplina, né? E seguir nessa vida saudável por um longo tempo. E me parece que um outro ponto que chama muito a atenção também, as pessoas acabam, quando tomam a decisão de mudar os seus hábitos. Bom, olha, eu conheço a minha amiga, minha parente, meu conhecido. O sujeito fez assim, assim, assado. Ele cortou isso, cortou aquilo, deixou de comer carboidrato, não sei o quê. Vou fazer igual. Acho que é um erro, porque cada pessoa, cada organismo tem um processo, né? Exatamente, esse também é outro erro. Né? As pessoas querem seguir a dieta do vizinho, as pessoas querem seguir a dieta do amigo, a dieta da blogueira. Só que cada um é um. Hoje também foram feitas pesquisas, até gêmeos, vão botar eles comendo a mesma coisa, praticando o mesmo exercício, eles vão ter resultados diferentes. Né? Então, cada corpo responde de uma maneira. Eu faço uma dieta para uma pessoa direitinho, de tantas calorias com isso, né? Pode comer aquilo, e o amigo vai comer, vai engordar, ele vai dar um problema com o colesterol alto. Então, cada um é um. Né? É isso que a gente sempre tem que pensar. Por que o meu marido deu certo, ele emagreceu 4 quilos, eu fiz a dieta dele e engordei 1. Né? Isso acontece muito. Né? Então, cada um tem uma orientação, cada um tem um gene diferente. Né? E a gente tem que buscar o que é melhor para nós. O individualismo sempre. Claro. É possível, doutora Joana, comermos bem e gastarmos pouco?
Muito. Hoje eu brinco muito no consultório falando assim, experimente adoecer para ver quanto você vai gastar. Muito mais. O dobro, né? Então, assim, as pessoas têm hoje um pouco um medo que talvez procurando uma nutricionista ela vai dar alimentos que sejam muito caros e que não vai conseguir seguir aquilo. Aí é um erro. Acho que um erro do parte da Nutri, que não viu a vida social, econômica e dela, né? Mas é muito possível, que nem eu brinco muito assim, comer castanha do Pará, a gente tem que comer, prevenção de Alzheimer, é muito estudado, selênio. Mas, a castanha é muito cara para pôr na minha dieta. Pô, mas eu vou explicar, é para comer uma ao dia. É que nem tomar um comprimido, uma cápsula que o médico recomenda um ao dia, você não vai tomar 5. Sim. Então, assim, tem alimentos que a gente for buscar mais orgânicos, direto do produtor, o alimento da safra, ver de onde está vindo essa alimentação. Confiem no que eu digo, vai ser muito mais barato o prevenir hoje do que lá na frente ter que procurar, né, uma assistência médica, um custo hospitalar, uma medicação, que isso vai ser bem mais caro. A maioria das pessoas hoje não dá bola, não dá atenção, por exemplo, para os rótulos que estão nos alimentos. É um erro muito grave? Eu acho que é gravíssimo. Porque por que a gente não lê o que come, né? A gente lê hoje tantas besteiras por aí que o principal a gente não vê o que está ingerindo. Hoje a gente brinca, assim, só abrindo um parênteses, que a gente está comendo, mas não está se nutrindo. Né? Vamos ver o que está comendo, né? Obesidade. As pessoas estão comendo, tem muito fast foods, tem muita comida, mas nutrição é zero. Então vamos ler o rótulo, não precisa ver calorias, proteínas, né? As pessoas muito chegam assim, tem tantas calorias isso, tem tanto... Deixa as calorias quietinhas e leia o que está escrito no que você come. Se você entender, você leva para casa e come. Agora eu brinco se tiver assim, mais os 3 primeiros ingredientes, tu sabe o que é, farinha, açúcar e óleo. E os outros 5 tu já não entende, deixa lá na prateleira, porque é muita química. Então, se você está vendo um biscoito, tem 4 ingredientes, 5 que você entendeu, mais caseiro, sem muita química, processamento, aditivos, leve para casa. Se você não entendeu nada, deixe na prateleira. É preferível deixar lá, né? Deixe. E a questão dos alimentos orgânicos, eles realmente são fundamentais, benéficos à nossa vida? Eles têm daqui a pouco algum poder também de interferir na questão alimentar? Tem muito. Essa devia ser a base da nossa alimentação. Né? Então, assim, o procurar, o que eu acabei de falar, assim, o produtor, né, quem respeita, às vezes, o próprio tempo que quando coloca um agrotóxico, a alimentação orgânica é procurada, assim, que não tenha tanto aditivo químico nela. Então, se nós começar a procurar essas feiras, aqui em Farroupilha tem diversas feiras durante o dia da semana, né? É muito mais barato o alimento lá, e isso sim é o que nos faz bem. O corpo pede, o corpo conversa com esses nutrientes. E está faltando muito nutriente dentro do nosso organismo hoje em dia. Então, vão catar isso. Falei assim, é muito melhor comer um arroz, feijão, com uma batata, com uma salada verde, do que comprar uma comida já pronta, uma comida embalada. Né? Hoje a nutrição fala muito assim, descasque mais e desembale menos. Né? Eu acho que o nosso futuro está aí, porque as doenças estão vindo, e vai ser um agravante no futuro se a gente não mudar isso hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta que me ocorre nesse momento, Joana. A maioria de nós, pela correria no dia a dia, a gente tem o hábito de preparar alimentos. Você acaba preparando um pouco mais alimentos, depois deixa na geladeira, vai consumindo no dia seguinte ou no outro dia. Há perdas nutricionais nesse momento que você prepara, por exemplo, hoje à noite prepara um alimento para amanhã ao meio-dia ou para amanhã à noite. Nós temos perdas, é bom isso, não é bom? Se for bem conservado esse alimento, depois que for preparado, aquecido, por exemplo, se for comer no dia seguinte, deixado na geladeira, é excelente. Se for comer daqui a 3, 4 dias, dá para congelar. Hoje a nossa falta de tempo é o que eu ensino muitos pacientes a fazerem. O ato de congelar não prejudica? Ainda conserva. O melhor método de conservar o alimento, os nutrientes, seriam no congelamento. Então as pessoas me dizem, mas como eu preparo? Prepara lá um panelão de guisado com legumes, prepara um frango com legumes, uma batata, um arroz, faz potinhos, congela ou deixa para o dia seguinte, né? Quem tem tempo, faz na janta, leva para o almoço, mas prefiram comer muito mais a comida feita no dia, assim que eu falo caseira, do que comidas embaladas e prontas, que são práticas e rápidas. Volto a dizer que o prático e rápido vai nos matar logo. Logo ali na frente. Logo. E o fato de aquecermos os alimentos no micro-ondas? Muitos já falaram que o micro-ondas é maléfico, as ondas acabam sendo maléficas para o próprio organismo. É verdade ou é mito?
O micro-ondas, enfim, na função dele não seria ainda tão mal, embora que também é uma coisa muito nova, que a gente não tem assim, daqui a 50 anos pessoas que consumiram com micro-ondas deu isso, a gente ainda não sabe esse resultado. Mas sabe-se que ele faz uma agitação nas moléculas. Então ele não seria tão ruim assim. Eu vou falar, o problema está no pote do micro-ondas. No pote? Exatamente, essas embalagens o pote hoje inadequado usado no micro-ondas. Tem liberação de substâncias de bisfenol, isso é cancerígeno, vai para dentro da sua comida e a gente ingere. Então, sempre, o potinho, botem no vidro, botem no pratinho e coloquem a aquecer. Isso até hoje não tem um estudo dizendo que isso faria mal. Bem pelo contrário, no nosso dia a dia, seria uma excelente levar as marmitinhas, botar no seu prato e botar no micro-ondas. Né? Cuidem muito a embalagem que vai para o micro. A minha opinião, tirem tudo do plástico, mesmo dizendo que pode, a gente não sabe até quando pode e não pode, né? Até que temperatura, tu botou a aquecer quanto tempo. Então, coloca no pratinho, compra embalagens de vidro, bota no seu prato, micro-ondas, excelente refeição. Excelente. Joana, continue conosco. Eu quero trazer agora para você que está nos acompanhando aqui no programa Cidade Aberta, canal 14 da NET, também pelo Facebook da nossa TV Cidade, informações sobre o 16º Jantar do Peixe. O evento foi realizado na noite do último sábado no Centro Municipal de Eventos Mário Bianchi, lá no Complexo do Parque Cinquentenário. Foram cerca de 700 convidados, lotaram as dependências do Complexo do Parque Cinquentenário no pavilhão do Centro Municipal de Eventos. Foram 14 equipes de cozinheiros que prepararam os pratos à base de peixe. O projeto, o Jantar do Peixe, aqui em Farroupilha, tem o objetivo de arrecadar recursos depois para serem destinados ao projeto Querer Bem, que é coordenado pela Associação Farroupilhense Faz Bem aqui no município. A promoção do Jantar do Peixe é do gabinete da primeira-dama do município, Francis Somense. Na oportunidade, no sábado à noite, nós conversamos com a primeira-dama, Francis Somense, e ela estava muito feliz com a casa cheia, com mais um sucesso do Jantar do Peixe. Vamos acompanhá-la. Feliz, né? A gente está muito feliz. A gente, de início, já quer agradecer a toda essa equipe maravilhosa de cozinheiros que a gente tem aqui, a todas as pessoas que compraram o ingresso, que entenderam o que é o ingresso, o projeto, a importância desse projeto no nosso município. E a gente só tem a agradecer a presença de vocês que nos fazem, né, ressaltar. O evento ele fica mais brilhante com vocês aqui. Muito obrigado a todos e Farroupilha está de parabéns mais uma vez. Todos os ingressos foram colocados quase? Foram todos, a gente acabou de vender os últimos, então a gente está muito feliz mesmo. Encheu a casa? Enchemos, conseguimos vender os 700 ingressos e era a nossa meta deste ano, então realmente estamos muito felizes. E claro que um batalhão de pessoas está trabalhando, colaborando, a primeira-dama coordena, mas tem muita gente por trás fazendo. Muitas mãos, desde as pessoas que nos ajudam a arrumar as mesas, os pratos, as pessoas que se preocupam com as plantas, com a decoração, as voluntárias que fazem o projeto, né, andar, todas as equipes de cozinheiros, auxiliares de cozinheiros, é muita gente envolvida, a gente tem que agradecer de modo geral a todos realmente. Bom, e claro que o grande destaque é sempre poder ajudar. A gente talvez não faz ideia da grandeza do evento, no que ele representa no projeto das fraldas, né? Com certeza, é bom a gente ressaltar que além de uma ajuda que a gente tem tido da empresa Grendene, com o repasse para o Fundo do Idoso, nós somente com esse jantar a gente cuida de todo o projeto. Acho que isso é muito importante, o município ele não necessita mais nos repassar um dinheiro, né? A gente consegue sobreviver com esse repasse e com o Jantar do Peixe. Como a gente diz, o projeto agora ganhou independência. Com certeza, a gente está andando com as nossas próprias pernas e neste ano agora que inicia em 2017, nós queremos ampliar a produção para fraldas de bebês, de crianças. Fala um pouquinho mais porque o prefeito deu um toque rapidamente. O que é esse projeto para fraldas e crianças bebês? Na verdade, a gente hoje produz 98% de fraldas geriátricas, né, para o uso adulto. Como a gente conseguiu esse apoio da empresa Grendene com o Fundo do Idoso, a gente vai conseguir tirar uma gordura do nosso Jantar do Peixe e podermos dar um pouquinho mais de atenção para as crianças. Todos são importantes, né? A gente não tem como dizer, o idoso é mais, a criança é menos. A gente sabe da importância dos dois, mas agora nós vamos ter essa gordura para poder trabalhar com fraldas infantis. Também para as crianças, as famílias que têm vulnerabilidade social? Com certeza. A gente vai ser escrito um projeto onde passará por alguns critérios, né, para a inclusão dessa ajuda.
Ótimo. Francis, a TV Cidade Canal 14, a tua mensagem também nesse momento especial. Eu tenho a agradecer mais uma vez, obrigada, eu acho que ajudar faz bem. E Farroupilha mais uma vez está de parabéns, obrigada a todo mundo de coração. Ok, obrigado à nossa primeira dama do município, Francis Somense, falando então sobre a 16ª edição do Jantar do Peixe. A noite do último sábado foi movimentada pelos lados do Parque Cinquentenário, pelo Centro Municipal de Eventos Mário Bianchi. E que bom, tomara que o pessoal, realmente, a organização consiga superar os 100 mil de arrecadação no Jantar do Peixe. A propósito, falando sobre peixe, nutricionista Joana Butelli, nós tínhamos muitos pratos de peixe, 14 pratos à base de peixe no último sábado, lá no Complexo do Cinquentenário. Faz bem peixe para a saúde? E muito, só que o nosso problema é não termos esse acesso aos peixes diariamente, né? Ou ao preparo, as pessoas não sabem também como preparar. Mas a qualidade da carne do peixe, principalmente no seu ômega 3, né? Uma carne muito mais magra, com uma gordura muito boa, nós devíamos comer 4 vezes na semana. 4 vezes? A gente não tem, por isso que às vezes entra a suplementação, né? Olha, a gente vê o hábito e tal, precisa suplementar. Não, a gente não consegue comer tudo isso diariamente, né? E a quantidade. Então, por mais que a gente às vezes coma um enlatado, mas se nós pudéssemos ter acesso a essa festa do peixe todo sábado, já nos ajudaria um monte. O problema vai ser o molho do peixe. E podemos comer peixe frito ou não? Preferencialmente não. Se essa fritura for uma fritura limpa, a gente diz, né, com o seu óleo usado na primeira vez na panela, não foi muito aquecido, né, não ficou 4, 5 vezes aquecendo e comemos, é uma excelente fonte, né, mesmo frito, uma carninha branca, magra, com uma excelente gordura num óleo de soja, que a gente também precisa comer um pouquinho por dia, podemos comer. O nosso grande problema nesse link com a fritura é essa comida fora, nos restaurantes. A gordura saturada. E que ela fica, mas nem tanto assim, nem tanta saturada. Mas o óleo, por exemplo, as batatas fritas, as polentas fritas, né, essas frituras de shopping, por exemplo, o problema é que aquele óleo de 20 litros num tonel, que eles aquecem meses ali, começa a queimar, e isso sim é o que faz mal. Então não é quando a gente, nutricionista, fala, batata frita faz mal, engorda isso. Não, o problema é que é onde ela foi frita. Faz em casa um dia uma assada, bota frita, um dia no forno, nós podemos comer isso. Volto a falar, cuide de onde está vindo a procedência do que você come. Com certeza. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais aqui no programa Cidade Aberta de hoje. Eu quero transmitir um forte abraço ao Delmar Assunção, está nos acompanhando pelo Facebook da TV Cidade. Diz ele, muito legal o comentário. Obrigado pelo teu prestígio. E também, boa noite muito especial ao Luizinho Silva, aqui do centro da cidade, que também está nos acompanhando. Você tem alguma pergunta, você gostaria de interagir com a gente, colocando o seu comentário? Fique à vontade no Facebook da TV Cidade. O Cidade Aberta tem o apoio cultural da Ecofar, do Grupo Feltrin e também do Círculo Operadora Integrada de Saúde. Fique por aí, nós voltaremos em seguida, vamos falar mais sobre alimentação, sobre nutrição. E também já está aqui nos estúdios da TV Cidade a psicóloga Cláudia Paese. Nós vamos falar um pouco sobre o sentido da vida. Estamos chegando próximos à data do dia 2 de novembro, o dia que nós recordamos dos nossos antepassados. E como a gente pode preparar-se melhor para esse dia, porque é um dia da saudade, é um dia de sentimentos, é um dia de esperança, mas é um dia que parece que a gente dá um sentido à vida. Fiquem ligados, a gente volta em seguida. O Círculo Operário de Farroupilha é uma entidade sólida e presente na vida da comunidade. Há mais de 70 anos caminhando junto com Farroupilha. Venha conhecer nossa gama de benefícios na área da saúde e em diversos outros segmentos. Visite nossa farmácia e tenha a completa linha de medicamentos. Círculo Operário de Farroupilha. Mais benefícios para você e sua família.
Posto Benvenuti recomenda. Confira sempre o nível de óleo e de água do seu veículo. Fazer a troca de óleo e filtros nas quilometragens indicadas garante melhor desempenho. Pneus calibrados, além de maior segurança, diminui o consumo. Para sua segurança, revise pastilhas e lonas de freio. Mantenha seu extintor de incêndio em dia. Autoposto Benvenuti Limitada, na Júlio de Castilhos, esquina com Pinheiro Machado, onde você é sempre bem-vindo. Todos pelo Rio Grande. Olá! Neste programa vamos falar de educação. Estamos aqui na Escola 3 de Outubro em Porto Alegre, que foi reformada com recursos do governo do estado. Só neste ano foram destinados mais de 57 milhões de reais para 696 obras em escolas de todas as regiões. Minha escola tá tão bonita, tão arrumada. A minha escola é ótima, eu gosto de estudar aqui. A escola é bem legal. A educação em 2 turnos continua avançando. As escolas de tempo integral passaram de 46 para 103, beneficiando mais de 20 mil alunos. É o caso do Gabriel, Esther e Martim, deste CIEP em Canela. A gente passa o dia inteiro na escola e aprende muito mais. E isso a gente leva para a vida toda. O governo enfrenta as dificuldades financeiras, mas também cuida da educação, porque o futuro do Rio Grande precisa de educação de qualidade. Você tem o direito de saber e nós o dever de informar. Até mais! O programa Cidade Aberta retorna aqui pela nossa TV Cidade, o nosso canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. Estamos ao vivo e também ao vivo pelo Facebook da TV Cidade. TV Cidade Farroupilha. A hora certa, horário brasileiro de verão, 19 horas 30 minutos. Pontualmente, 19h30, estamos com 24, 25 graus nesse final de tarde aqui em Farroupilha. O calor voltou no dia de hoje, hein? Depois de um sábado com frio, de um domingo com temperaturas, sobretudo no amanhecer, até um pouco baixas para esta época do ano. Agora estamos com tempo bom e um sol muito bonito brilhando aqui no centro de Farroupilha, mas alguma nebulosidade variável também está presente no céu da nossa cidade. O Cidade Aberta retorna com apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você, e também do Círculo Operadora Integrada de Saúde, mais do que um plano, saúde de verdade. O nosso estúdio agora recebendo mais uma convidada, está conosco a psicóloga Cláudia Paese, a nutricionista Joana Botelli também já estava com a gente desde o primeiro segmento. Eu só quero colocar na conversa e cumprimentar também a psicóloga Cláudia Paese, agradecê-la, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por estar conosco nesse momento. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos. Boa noite, Joana. Boa noite. Muito bom, muito agradecida pelo convite de estar aqui hoje com vocês, conversando. Com certeza. Trocando ideias. Aproveitando, né, claro que depois a gente vai para a pauta propriamente com a psicóloga Cláudia Paese, falaremos sobre o sentido da vida, o dia de finados, enfim, um momento de muita saudade, de muita esperança, eu diria de marcas que podem até aflorar na vida da gente. Mas já pegando carona nesse assunto de nutrição, de reeducação alimentar. Cláudia, você que atende também as pessoas cuidando mais desse lado da psicologia, alimentação e psicologia, tem momentos que andam juntas? Eu acho que sempre andam juntas. Eu acho que alimentação e saúde mental são complementares. Né? Eu acho que uma não anda sem a outra, né? Isso mesmo, eu ia dizer assim, o cérebro precisa entender tudo que a gente quer fazer, principalmente o aprender a comer. Exatamente, exatamente. E a gente vê, assim, o excesso de ansiedade, que é algo extremamente comum na nossa sociedade hoje, é algo que influencia muito na alimentação das pessoas, né? Porque a descarga na questão oral da alimentação é direta, né? A ansiedade é uma perturbação psicológica? É. E ela acaba se refletindo, a pessoa acaba vendo pela frente aquela vontade de comer.
Exatamente. Desordenadamente. Exatamente, exatamente. Eu acho que o mundo está ansioso, né? Então as coisas são para ontem, temos que resolver tudo para ontem, todo mundo quer para ontem e a gente está esquecendo um pouco de parar e olhar para nós, né? Para tentar acalmar essa ansiedade, pensar um pouquinho no que está fazendo, pensa hoje, para não beber logo o dia dos finados da gente, né? Vamos falar, né? O cuidado que a gente tem que ter tem que partir de hoje. Só que a gente está nos deixando sempre para o amanhã. Porque o objetivo, né, Cláudia, é sempre buscar o equilíbrio do corpo e da nossa alma. E parece que esse é o grande desafio. Eu acredito que não tem uma fórmula pronta, né? Mas cada caso é um caso, a pessoa tem que se preparar para isso. Então a alimentação também, ela tem uma correlação muito grande. Né? Cada vez mais hoje a gente fala, né, da importância de uma boa alimentação para uma vida saudável em sentido mente e corpo, né? Hoje não se fala mais só de mente ou só de corpo. Os dois estão integrados. É o indivíduo, né? Mente e corpo. Então, cada vez mais se fala no indivíduo de uma forma completa. E a alimentação entra diretamente, porque eu estava escutando a Joana falar antes, né? O quanto nós somos saudáveis de dentro para fora, né? Falando de mente e falando de corpo. A gente fala, nós com a nutrição também, né? O corpo, né, é uma natureza e vai voltar para a natureza, é um material que vai ser degradado depois. E nossa alma é quem carrega esse corpo e nós temos que cuidá-lo. E quando chega também o momento da nutrição que a gente fala assim, ok, o corpo você está ótimo, comendo e tal, só que vamos dar atenção um pouquinho para essa alma, né? Vamos tentar refletir um pouco nessa parte mais interna que a gente acaba esquecendo. Porque chega um momento, né, Joana, eu imagino que vocês no consultório e na clínica devem perceber isso, o quanto daqui a pouco as questões emocionais começam a interferir na dificuldade do ganho. 300%. Né? Exatamente. Né? Hoje a gente atende muito assim, não é problema que não está conseguindo comer, seguir uma alimentação saudável. É bem isso mesmo, é uma briga com o filho, é uma separação, é a perda de alguém, é alguma... Vários fatores. Tem vários. Assim, ó, o psicólogo está muito ligado com o hábito da pessoa. E tem uma coisa que é interessante também, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, que é a questão cultural da nossa região, que tudo gira em torno da mesa, né? As discussões e da mesa farta. Então as discussões, as conversas, um bate-papo, um happy hour, tudo está em função. Primeiro, o que vai ter nesse encontro? E não adianta botar nesse encontro uma mesa com ameixas, bananas e um chazinho funcional, né? Vão embora. É importante, agora estão duas profissionais aqui, eu acho que é muito importante também na hora das refeições que a gente eleja assuntos adequados. Não se deve tratar de assuntos pesados nas refeições, porque isso vai fazer mal, o nosso organismo está processando tudo, né? Verdade? Verdade, acho que tu tem razão, só que a gente também tem que levar em conta que hoje, na nossa rotina, afinal, às vezes se tem uma refeição quando tem com a família toda junta, por exemplo. Então não tem como evitar de se falar determinados assuntos nesse encontro. O que nós temos é que aprender a fazer isso. Eu acho que nós temos que reaprender, né? Como muita coisa, nós estamos tendo que reaprender as refeições. Eu acho que também a lidar com os problemas na hora certa, da maneira certa, com as pessoas certas. E pegando um link já, e o problemão que está acontecendo é muito as crianças perdidas nesse mundo, sem conversa, sem os pais, come qualquer coisa, se faz qualquer coisa. E a gente já vê assim uma criança já muito ansiosa, uma criança hiperativa, uma criança obesa mal nutrida, né? Porque às vezes ela nutriente está zero, o colesterol está lá em cima, ela já é hipertensa, porque está faltando exatamente essa base. Né? Aí que nem eu digo assim, sinto muito, pais, né? Vocês quiseram ter os filhos, eu acho que tem que parar um pouquinho e dar atenção para essas crianças que são os nossos futuros. E estão vindo muitas crianças doentes. Joana, a gente lê por aí, ouve muitas famosas dietas, a dieta do carboidrato, essa é boa, você vai perder peso, é fantástico. Dá resultado isso? Dá por um tempo que está fazendo, né? Mas o efeito seguinte que eu falo para todo mundo, observa essa pessoa que o efeito vai ser bonito, né? Ou seja, qualquer dieta, qualquer restrição por um curto período, seja tomando shake, seja restringindo qualquer nutriente, por um tempo até tu pode ver alguns resultados, não é para todo mundo que funciona. Só que quando a pessoa sair dessa restrição desse mundo ali e começar a dizer, preciso voltar a comer,
Eu tenho meus amigos, eu tenho que sair, e ela vai começar a comer muito e o corpo reduziu seu metabolismo antes, ficou parado. Quando ele receber essa alimentação de volta, o efeito é gigante. Né? Então, todo mundo quer essa fórmula mágica, quer um comprimido mágico, quer outra coisa que eu fale a não ser alimentação e atividade física, eu ainda não sei essa fórmula. E aí vem a questão da frustração, né? Aí vem o efeito sanfona, e aí vem a frustração, e aí vem a dificuldade. E a gente aí fala, aí vem a insatisfação com o corpo, né? Porque isso vira um ciclo. A gente está insatisfeita, segue uma dieta, essa dieta é muito restrita, aí a gente se culpa porque comeu algo fora, exagerou, insatisfeita com o corpo, as anorexias, os problemas vêm surgindo no meio disso tudo, o transtorno alimentar, o que eu posso comer, o que eu não posso, né? E volta isso, e esse ciclo está muito no dia de hoje. Com certeza. É verdade, você tem me falado, inclusive fora do ar aqui, de que o câncer poderá ser a doença do futuro. Por que o câncer? Isso já Ele tem agora a ver com a nutrição? Tudo. Hoje, falando assim, a gente sempre vai para congressos, estudos e artigos que a gente vai vendo o que vai acontecendo daqui a 8 a 10 anos. Ou seja, 8 anos é muito pouco. Né? Eu acho que a gente tem que se assustar. E por que esse câncer vindo da má alimentação? Não é o câncer porque a minha mãe tinha câncer de mama, porque o outro faleceu com câncer de esôfago. Não é esse câncer. É o câncer induzido pelos seus hábitos errados. O hábito do fumar, o hábito de não praticar atividade física, o hábito de não dormir direito, o hábito de comer muito aditivo, muito químico, eu volto a falar, né? Vamos descascar mais, desembalar menos. E isso sim é o que está gerando os famosos cânceres. A gente pegamos uns meses atrás, quantas pessoas morreram do nada, assim, uma coisa violenta, né? E não podia muito o que fazer. E a gente vai pesquisar muito, a gente está num hábito muito estressante, né? Com pouco nutriente, com pouca atividade física, com tanto estresse, com muita ansiedade. E eu não sei aonde que nós podemos dizer, gente, para. Né? Chega, não sei onde está o stop para as pessoas dizerem, não, aqui eu trabalho, aqui eu tenho família, aqui eu cuido de mim, aqui eu busco uma alimentação mais saudável, aqui eu busco estar junto com quem me faz bem. Né? Hoje também estão falando muito da epidemia da vitamina D. Né? Não temos o tal do sol. Não, até tem o sol. Mas quantos de nós saímos com filhos e vamos para um parque, né? Volto a falar, o corpo em contato com a natureza, a gente tem que estar lá tomando o sol, respirando o fogo, o ar, a terra, né? Tá se perdendo tudo que a gente comentou, né? Que vai ter precisar desse auxílio psicológico, porque as pessoas estão se perdendo com o básico. Mais do que nunca, aquele velho ditado que a saúde entra pela boca é válido. Mas 100%, começa por aí. Né? Eu acho que quando tu acordou, né, já começou. E a questão do dormir também tem que prestar atenção. A gente não está dormindo e não está dormindo bem. Né? Quando não se dorme bem, os problemas com a alimentação, os problemas psicológicos afloram. É isso, né? Enquanto a Joana vai pensando numa rápida, eu não diria dieta, mas uma rápida sugestão que a gente poderia implantar no nosso dia a dia para balancear um pouco mais a nossa alimentação, eu quero abordar mais com a Cláudia sobre a pauta principal da nossa conversa. Estamos nos aproximando, Cláudia, do dia de finados, e a de finados sempre nos remete a uma ampla reflexão, a reflexão da vida, aquele sentimento de perda, de dor, de saudade, de esperança. Enfim, como a gente pode também se preparar para celebrar melhor esse momento, que é um momento difícil para a maioria das pessoas, né? Bom, eu acho que falar de morte, falar de perda, sempre é um momento muito difícil, né? Não sei se a gente consegue se preparar de alguma forma para isso, né? Porque a gente passa uma vida fazendo vínculos, né? Fazendo vínculos, se relacionando com as pessoas, querendo bem as pessoas que estão ao nosso redor, né? Mas a gente não consegue parar para pensar que um dia a gente vai perder essas pessoas ou que nós mesmos vamos morrer, né? Então isso é muito difícil. E são momentos difíceis porque qualquer tristeza, a perda, ela induz a uma tristeza e isso tem uma consequência no psiquismo do indivíduo, né? Então, eu não sei se a gente consegue, de alguma forma, se preparar para isso. Até muitas pessoas dizem que se preparam, mas na prática, quando o negócio acontece, é diferente, né? Até porque, assim, o que é o se preparar para perder? A gente sabe, hoje se estuda o luto e se sabe que existe a necessidade de vivenciar o luto. Tu tem que te entristecer.
O luto tem que passar pela pessoa. Tu tem que passar por um processo de luto. Não tem como tu não sentir essa perda, né? Tu não tem como não te entristecer com a perda dessa pessoa que estava convivendo contigo até então, tendo relações, vínculos, enfim. Então, tu vai perder essa pessoa, não tem como tu não te entristecer. O processo do luto é justamente esse, assim, é tu te permitir te entristecer, passar por esse processo, que tem várias etapas, poder elaborar e aí poder seguir a tua vida. Recompor-se, reorganizar. Eu diria que dá um ressignificado para essa pessoa. Porque essa pessoa, ela não estava no teu convívio. Né? Ela era uma pessoa que estava convivendo contigo e a partir de um determinado momento não está mais no teu convívio. Então, tu vai ter que aprender a viver sem a presença física dessa pessoa. Né? É claro que ela vai continuar existindo interiormente. Né? Ela vai te deixar os valores dela, ela vai te deixar as lembranças dela, mas ela fisicamente não vai estar mais aqui. Então, a gente tem que aprender a lidar com essa falta, que é tão difícil, né? A gente sente muito quando se perde um amigo, uma amiga, mas imagine a perda de um familiar. O processo é muito mais dolorido. O marido perder a esposa perder o marido, ou um filho, ou o pai, ou mãe. Tudo isso é muito dolorido. E o que você colocava é que todos nós precisamos passar pelo processo de luto. O luto, ele não pode se estender para sempre, mas ele tem que ter um começo, meio e fim. Ele tem um começo, meio e fim, é um processo. E acho que é importante uma coisa, assim, cada pessoa tem uma forma de lidar com o luto. Uma forma de reagir? De reagir e de lidar com ele mesmo. Alguns se entristecem mais, outros se entristecem menos, alguns se voltam mais para si. Algumas pessoas têm reações psicológicas e até espirituais diferentes. Assim, algumas pessoas têm a sensação de sentir o cheiro da pessoa no ambiente. Algumas pessoas têm a sensação de andar nos cômodos procurando aquela pessoa que estava acostumada a conviver. Outras pessoas têm a sensação de ver o rosto dessa pessoa no meio da multidão. Então, são várias sensações que as pessoas vivenciam de forma diferente também. Agora, o importante que eu acho que é isso, assim, não existe uma regra. Eu acho que cada pessoa tem a sua vivência desse luto da sua maneira. Né? O importante é que esse luto tem que ser vivenciado, sim. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente, na clínica, se vê muito assim, as famílias preocupadíssimas, né, com uma pessoa que está enlutada, sendo que esse tempo de luto é pequeno ainda. Então, a gente tem que saber assim, não, essa pessoa tem que se entristecer, porque ela perdeu uma pessoa que era importante na vida dela há pouco tempo. Esse processo está iniciando e ele vai passar. Né? É lógico que quando leva com dores, com dificuldades, mas ele tem que ser transitório. Exatamente. Claro que quando, né, passa depois de 6 meses, digamos, 1 ano, aí é necessário uma intervenção. Certo. Bom, a gente volta nesse assunto em seguida. Joana, para concluirmos a sua participação, dá uma pista básica de organização de alimentação que, claro, cada caso é um caso, mas enfim, que a gente possa implantar no nosso dia a dia, pensando mais nessa alimentação saudável. Bom, então, vamos lá. Primeiro, pense de onde está vindo a sua comida. Opa, legal. Né? Aquilo que nós falamos no início, veja de onde ela vem, quanto mais orgânica melhor, quanto menos aditivo químico melhor. Né? Então, a base, não se preocupem hoje a caloria, falei, hoje sai um pouco disso, né? Quanto tem de caloria, quanto tem de fibra, quanto tem de gordura, é frito? Não, lembra um prato colorido, umas 5 cores nesse prato, com comidas saudáveis, comida nossa, que eu falei que a nossa avó e bisavó comia, né? Tirem um pouco, para não dizer evitem, os alimentos ultraprocessados da vida das crianças, de vocês, refrigerantes, não caiam nas armadilhas da indústria, que é feito com estévia, que é feito com mais fibra, que é feito... Não é refrigerante e faz mal. Né? Saiam dos pacotes, né? Esses biscoitos recheados, esses macarrões instantâneos, essas coisas práticas de botar no freezer, né? Ah, mas produto tal tem menos sódio, fizeram com menos gordura, continua com aditivos químicos. Então, vamos tentar um pouco, eu sei que é difícil, mas esse é o hábito e a ajuda da psicologia vem com nós, para tentarmos juntar essa família, preparar nossa comida um pouco mais em casa, né? Meio-dia não temos tempo, vez do que tomar esses alimentos batidos pronto, vamos até um restaurante que faça almoços com comidas de verdade,
né? E vamos tentar deixar um pouco de lado esses fast food para de vez em quando, um aniversário, alguma coisa. Né? Exato, não é proibido. Não é porque comi uma vez um fast food que eu estou com câncer. Não é isso. O problema é fazer rotinas de maus alimentos. A repetição sistemática, né? Exato. Com certeza. Então, comer bem, colorido, né, praticar uma boa atividade física, é esse o nosso caminho. É show de bola. É isso. Com certeza. Joana, quero te agradecer. Obrigado por ter estado conosco aqui no programa Cidade Aberta. E vamos oportunamente retomar esta pauta também, porque alimentação é tudo na nossa vida, né? Eu que agradeço a oportunidade, eu que agradeço o canal e o convite por ter estado aqui. Né? O máximo, se nós pudéssemos ter mais programas assim, né, junto com os grupos unidos, né, as nossas diferentes profissões, né? Eu acho que é isso que engloba hoje o ser humano. Com certeza. Obrigado. Eu convido a Cláudia para que permaneça conosco. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais. A gente volta em seguida falando mais sobre o sentido da vida. Enfim, abrindo um pouco. É difícil, a maioria de nós não quer falar sobre morte, sobre partida, mas me parece que é uma coisa muito certa. Mais cedo ou mais tarde, todos nós iremos, todos nós partiremos. Por isso, o importante é vivermos com alegria, vivermos bem o hoje. O amanhã não começou, a gente não sabe como ele vai ser. É importante ser feliz agora. O agora é que merece a felicidade. A gente volta em seguida com o apoio cultural da Ecofar, do Grupo Feltrin e também do Círculo Operadora Integrada de Saúde, com o nosso Cidade Aberta no canal 14 e também ao vivo pelo Facebook da TV Cidade. Fique por aí, a gente volta já já. O Círculo Operário de Farroupilha é uma entidade sólida e presente na vida da comunidade. Há mais de 70 anos caminhando junto com Farroupilha. Venha conhecer nossa gama de benefícios na área da saúde e em diversos outros segmentos. Visite nossa farmácia e tenha a completa linha de medicamentos. Círculo Operário de Farroupilha. Mais benefícios para você e sua família. Autoposto Benvenuti recomenda. Confira sempre o nível de óleo e de água do seu veículo. Fazer a troca de óleo e filtros nas quilometragens indicadas garante melhor desempenho. Pneus calibrados, além de maior segurança, diminui o consumo. Para sua segurança, revise pastilhas e lonas de freio. Mantenha seu extintor de incêndio em dia. Autoposto Benvenuti Limitada, na Júlio de Castilhos, esquina com Pinheiro Machado, onde você é sempre bem-vindo. Todos pelo Rio Grande. Olá! Neste programa vamos falar de educação. Estamos aqui na Escola 3 de Outubro em Porto Alegre, que foi reformada com recursos do governo do estado. Só neste ano foram destinados mais de 57 milhões de reais para 696 obras em escolas de todas as regiões. Minha escola tá tão bonita, tão arrumada. A minha escola é ótima, eu gosto de estudar aqui. A escola é bem legal. A educação em 2 turnos continua avançando. As escolas de tempo integral passaram de 46 para 103, beneficiando mais de 20 mil alunos. É o caso do Gabriel, Esther e Martim, deste CIEP em Canela. A gente passa o dia inteiro na escola e aprende muito mais. E isso a gente leva para a vida toda. O governo enfrenta as dificuldades financeiras, mas também cuida da educação, porque o futuro do Rio Grande precisa de educação de qualidade. Você tem o direito de saber e nós o dever de informar. Até mais!
O programa Cidade Aberta volta aqui pela nossa TV Cidade, o nosso canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha e também ao vivo pelo Facebook da TV Cidade. TV Cidade Farroupilha, você nos acompanha ao vivo em qualquer parte do planeta e tem a oportunidade também para você fazer o seu tweet, o seu comentário, a sua indagação, interagir conosco pelo Facebook da TV Cidade. O Cidade Aberta, com apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você, e também do Círculo Operadora Integrada de Saúde, mais do que um plano saúde de verdade. O nosso estúdio sendo renovado, a psicóloga Cláudia Paese continua com a gente aqui nos estúdios, e agora também já está conosco o professor Diego Tormes, que será o nosso convidado fixo de todas as segundas-feiras aqui no programa Cidade Aberta, sempre interagindo com os assuntos do nosso programa e também com o nosso dia a dia. Só quero cumprimentar o professor Diego, chegando. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Obrigado do convite. Boa noite para a colega e boa noite a quem está nos assistindo em casa. É tudo na correria, né? Normal. Reuniões, encontros, essa é a vida. Eventos, esta é a vida que segue. Professor Diego, vamos falar um pouquinho. Farroupilha tem sido reconhecida pelo IDEB, Índice Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Aliás, a melhor escola de séries iniciais e finais do Rio Grande do Sul está aqui em Farroupilha, está situada em Nova Milano. E claro, outras escolas de educação fundamental também do município foram reconhecidas. Esses números do IDEB refletem o bom comprometimento e a qualidade da educação de Farroupilha, professor Diego? Bom, sim, de certa forma sim, né? É importante lembrar que o IDEB ele mede especificamente a aprendizagem das crianças e a evasão e a repetência, ou seja, quantos reprovam naquele ano que foi medido e quantos desistem da escola. Então, essas coisas é que fazem o índice do IDEB e nós, graças a Deus, estamos muito bem. Mas é importante lembrar também que esse índice que a gente conquista hoje, que é referência nacional, Farroupilha está entre as 20 melhores do país, né? Um país que tem mais de 5 mil municípios, é algo que foi sendo construído aos poucos, né? Todo investimento em educação leva no mínimo 15, 20 anos para dar resultado. É uma semente plantada. Nós estamos colhendo agora. Em 2001, Farroupilha fez uma opção, 2001, investir na formação continuada dos professores e na valorização via remuneração dos professores. E isso deu muito resultado, porque a gente vê que o professor em Farroupilha, ele sabe que se ele estudar mais, se ele se qualificar mais, ele vai ganhar mais. Então isso também traz um certo resultado no trabalho em sala de aula com as crianças, né? Então tu veja, claro, existem outros ingredientes, mas esse eu pontuo como principal para que hoje a Câmara de Vereadores pudesse homenagear, como está homenageando várias escolas que se destacaram num crescimento contínuo do IDEB aqui em Farroupilha. Claro, e também tem muito a ver do próprio material humano que nós temos aqui no município, os professores. De um lado, houve um incentivo do município proporcionando a qualificação, mas o quadro de professores aqui do município é muito qualificado, né? Eu conheço muitas realidades pelo país afora, pelo mundo afora, e nós temos uma realidade aqui no ponto de vista do quadro humano mesmo, da qualificação dos professores, típica de países que estão no topo do ranking, típico de países da Europa. O que a gente não vê, infelizmente, em outras áreas do Brasil, né? O Brasil ainda precisa engatinhar, tem regiões do Brasil que não entenderam ainda que precisa mexer com a qualificação dos professores, com a valorização, e chamar as famílias para dentro da escola, né? Muitas escolas nossas que se destacam no IDEB, elas se aproximam muito, muitas escolas que se destacam no IDEB, elas se aproximam muito da família. Seja CPM, seja conselho escolar, ou integração com a comunidade. E isso é importante, porque a comunidade se vê na escola. Faz a diferença. Até podemos nominar aqui, eu sei que o professor Diego tem as escolas referências que tiveram destaques muito positivos no IDEB. Nova Milano, Santa Cruz é a ranking no município. É a que mais se destaca. Claro que aqui eu tenho a listagem das escolas municipais que estão sendo homenageadas hoje na Câmara de Vereadores. Sim. De repente, outras escolas de outras redes tiveram algum destaque. Mas na Câmara de Vereadores, hoje, a Escola Municipal Ângelo Chieli, Ângelo Venzon Neto, Antônio Minella, Cinquentenário, Ilza Molina Martins, Maria Beschieri, que é uma escola do interior, né? A Escola Nossa Senhora Medianeira, Nova Sardenha, que também é do interior, Santa Cruz, em Nova Milano, Oscar Bertoldo, Padre Vicente Bertoni, que também é do interior.
Presidente Dutra, Escola 1º de Maio e Escola Zelinda Rodolfo Pessim. São as escolas que estão sendo homenageadas porque se destacaram muito nesta avaliação feita pelo Ministério da Educação. Claro. Vou aproveitar mais uma vez o conhecimento da psicóloga Cláudia Paese. A família, quando trabalha unida, quando está sintonizada, ela está fechada, ela tem resultados positivos em todos os seus campos, né, Cláudia? Com certeza. Eu acho que na escola é algo visível, né? Eu acho que quando a criança tem uma base familiar boa, né, onde ela sabe que ela pode buscar o que ela precisa nessa base familiar, eu acho que é meio caminho andado para a escola, né? Sem sombra de dúvida. A gente sente na sala de aula, quando tem alguma criança com alguma dificuldade, o primeiro questionamento que a gente se faz é como é que é a família. Porque aí a gente percebe... O objetivo de conhecer um pouco mais da família. Porque às vezes, na maioria das vezes, né, a situação está lá na família. Numa situação da família. E quando eu falo família, não precisa ser a família de margarina. Pode ser a avó, o avô e a mãe, né? Se ali não estiver bem, não estiver harmonizado aquele ambiente, na sala de aula e no processo de aprendizagem, pode ter o professor com a qualificação que for, que de repente o processo não vai ser tão bom. E acho que tem uma coisa que é importante também, né, que a escola é a primeira saída da criança da família. Né? Institucional, então, institucional, né? Familiar, exatamente. Então não é por nada que é na escola que aparecem as primeiras manifestações, né, de transtornos, de dificuldades, porque ali vai aparecer, né? É a primeira saída dela do meio ali. Sim, ela está sozinha numa sala de aula com outras 20 crianças com um adulto estranho. Exatamente. É isso que ela fala. Eu costumo dizer, isso serve para nós adultos também, de que quando a família não vai bem, nós também não vamos bem no nosso trabalho, na sociedade, no dia a dia. A gente fica perturbado. Se está bem na família, vai muito mais fácil. Se a família não está bem, a gente acaba transferindo, refletindo isso no dia a dia, né, Cláudia? Com certeza. Eu acho que a nossa base é essa, né? Então, se a gente tem uma família, um núcleo familiar, vamos dizer assim, que nos dá um suporte, a gente consegue enfrentar as dificuldades, as questões todas do nosso dia a dia com muito mais facilidade, vamos dizer assim. É a vitamina da vida. Acho que sim. Acho que essa é uma boa tradução. Já que estamos falando sobre alimentação anteriormente, família também é uma vitamina importante, não na alimentação do corpo carnal, mas na questão emocional. Da alma, do próprio corpo carnal, quer dizer, o equilíbrio como um todo, né? Professor Diego, falando um pouquinho sobre escola sem partido, qual a sua impressão? Tem vários projetos nesse sentido no país, né? Mas uma notícia que me chamou a atenção é que recentemente, acho que foi no dia 4 de outubro, o projeto que tramitava na Assembleia Legislativa ele foi retirado de pauta. Quando o projeto é retirado de pauta, significa que ninguém mais está debatendo ele. Não necessariamente ele está arquivado. O projeto que foi lançado no Rio Grande do Sul, eu vou falar desse, né, porque que é a nossa esfera, ele tem uma série de inconsistências. E é importante, é meio difícil entender o meu posicionamento em relação a isso, porque eu não estou negando que possa haver em algum momento doutrinação ideológica em salas de aula das universidades. Eu não estou negando que não possa haver isso ou que, né, outra coisa. Acho até que há. Mas, do jeito que está escrito o projeto, ele é, na prática, secar o gelo. Porque tem um artigo lá que ele diz assim, que os professores, seja nas universidades, nas escolas, eles só podem ensinar aquilo que é cientificamente comprovado para os alunos. Bom, então a gente não pode mais comemorar Natal e Ano Novo, né? Porque o Natal é o nascimento de Cristo, nós não conseguimos cientificamente comprovar como que uma virgem deu à luz a um menino que é, né? Então, o projeto já começa ali. A segunda coisa é que tem um outro item no projeto que diz que as escolas só podem ensinar aquilo que é de acordo com as concepções dos pais. Se eu tenho um pai que é uma família católica, apostólica, romana, praticante, fervorosa, ela vai querer que ensine, talvez, né, vamos imaginar um cenário, que ensine que foi Deus que fez o mundo em 7 dias, que fez Adão e Eva, Adão do barro e Eva da costela de Adão, que é a nossa tradição judaico-cristã. Mas não é cientificamente comprovado. E o que a gente faz? E na mesma sala de aula tem um outro aluno que os pais não acreditam nisso. Como é que se faz esse trabalho? Então eu faço um trabalho para um aluno e um trabalho para outro aluno. Para um eu ensino Darwin, para outro eu ensino o criacionismo. E a principal pergunta, como fiscaliza? Né? Então o projeto, em que pese ele trazer um debate importante
de tentar impedir a doutrinação ideológica nas escolas e universidades, ele na prática, ele não tem condições de se efetivar. Ele não se sustentaria? Ele não se sustenta na prática. Hoje a gente sabe que, por exemplo, se eu disser que eu estou, que dia 15 de novembro próximo agora é a proclamação da República, eu estou assumindo um posicionamento ideológico. Porque para outros historiadores não houve proclamação, foi um golpe que derrubou o Império. Então, se eu digo proclamação da República, eu tenho uma ideia. Se eu digo golpe que iniciou a República, eu tenho outra ideia. Mas se eu tenho um aluno que o pai acha que é a proclamação e o outro acha que é o golpe, o que eu digo na sala de aula? Tu entende que na prática esse projeto, ainda bem que ele saiu de pauta. Porque vamos imaginar que hipoteticamente... Na teoria é bonito, mas na prática como promover a harmonia dele? Hipoteticamente, se ele fosse aprovado, eu faço uma pergunta simples. Quem é que fiscalizaria? Né? É a família. Bom, pode ser que seja a família, mas então a família não precisa de uma lei para isso. Tem esse poder? Mas aí que tá, a família não precisa de uma lei para isso, ela pode ir até a escola. Ela pode bater na escola, professora, eu não gostei disso que vocês falaram, que tal vocês mudem? Será, deixa eu interromper um pouquinho, será que isso não está vindo, vendo o lado positivo disso, não é iniciando um questionamento para que as pessoas se questionem exatamente o que querem que a escola pontue nesse Sem sentido? dúvida. E esse é o lado positivo do Exatamente. projeto. De fazer as pessoas começar a pensar na escola. E isso eu acho que é o principal ganho que o projeto tem. A discussão. A discussão, exatamente. O que estão fazendo com o meu filho na escola? Que até pouco tempo atrás a gente via exatamente o contrário. O pai e a mãe deixavam a criança na escola e ia trabalhar. Para buscar o boletim, nós tínhamos vários casos de pais que iam buscar o boletim do ano anterior no ano seguinte. Né? Então, graças a Deus, agora a gente começa uma discussão. Pelo menos é uma discussão. Esse é o lado positivo, sem sombra de dúvida. Deixa eu voltar ao assunto principal também do programa da pauta e a convidada Cláudia Paes, a psicóloga Cláudia Paes. A gente falava anteriormente do luto, né? O luto é importante que ele seja vivido, mas que ele seja vivido no interior da pessoa, ou a pessoa também acabe vivendo esse luto no meio, no seio familiar. Bom, eu acho que a pessoa, ela está enlutada, muitas vezes o núcleo familiar está enlutado, né? Quando perde alguém querido da família, enfim, a família em luto. Eu acho que o importante é que cada pessoa viva esse luto a seu modo, né? O que a gente vê muitas vezes, as pessoas, é muito difícil encarar a morte, né? É muito difícil vivenciar a morte, é muito difícil falar da morte. Então, muitas vezes as pessoas, tu vê num mesmo núcleo familiar, as pessoas não querendo que se toque naquele assunto. Fugindo. A fuga. Exatamente. E na verdade, assim, para haver a elaboração desse luto, tem que se poder falar desse luto, sim. Tem que poder falar da pessoa que morreu, tem que poder falar, ter lembranças dela, poder lembrar situações que vivenciou com ela. Isso se fala para qualquer pessoa enlutada, mas quando se fala de criança, muito mais. A visão que se tem, ou a cultura que se tem, é de que o fulaninho lá que perdeu o pai, ou que perdeu a mãe, ou que perdeu um irmão, ou que perdeu um tio, ou que perdeu um avô, melhor é não tocar nesse assunto com ele. Não, na verdade, ele precisa poder falar disso. O assunto tem que ser aberto gradativamente. Não se coloca de soterrão, né? Rápido. Eu acho que assim, deixa a demanda vir, sabe? Quando a pessoa quiser falar, deixa ela falar. Faz bem falar. Só que eu entendo, assim, que como a família toda está enlutada, é difícil também para as outras pessoas escutarem, porque cada pessoa vivencia do seu jeito, do seu modo e a seu tempo, isso, né? Só temos um tipo de luto, que seria o luto, por exemplo, da perda, da morte, ou daqui a pouco a gente tem outros lutos que a gente vive na nossa vida, perdeu o emprego, teve uma perda considerável, um negócio que não deu certo, que acabou não prosperando, também pode trazer um luto na vida da pessoa. Claro, eu acho que hoje nós vivenciamos lutos diários, né, na vida como a gente está vivendo ela agora, né? Como tu falou, a perda de um emprego, uma separação conjugal, uma mudança de país, uma mudança de cidade, tudo isso são lutos. Nas devidas proporções são lutos. Uma família que o filho vai estudar em outra cidade, é um luto. Que tem uma separação, né? Que tem uma separação e que tem que ser elaborada também. Certo. Eu acho que o dia de finados, Cláudia, acaba colocando muito também essa questão da reflexão.
o que a gente tem de lembrança das pessoas que um dia caminharam conosco. Então, partilhar desse momento, refletir sobre o sentido da vida, o que vale, o que não vale a pena. Vale a pena a gente ter pensar em tantos recursos materiais, em tantos recursos financeiros, ou vale a pena a gente fazer o bem, a gente buscar a felicidade, ter a felicidade no dia a dia, e também lembrar esse dia de finados como uma mensagem, assim, uma saudade, mas aquela saudade de pessoas que um dia estiveram conosco e que hoje nós temos saudades no coração, mas que talvez foram marcas que aquela pessoa deixou na nossa vida. Por aí? Com certeza. Eu acho que o dia de finados é um dia para que se presta homenagem às pessoas que já faleceram, né? Que em algum momento estiveram conosco, que hoje já não estão mais. Então, eu acho que não é nada além de uma homenagem. E a saudade faz parte, né? Sim. Quando tu fica longe de uma pessoa, seja por que razão for, tu sente saudade, né? Certo. Então, acho que o dia de finados é uma homenagem que se presta, e eu acho que é um reviver de tudo que se viveu com aquela pessoa, e por isso que a gente vê assim, essa movimentação toda nos cemitérios agora, a flor, que é algo que significa tanto, né? É algo colorido, é algo vivo, sim, né? E, então, eu acho que é isso tudo, assim, é uma homenagem que se presta a pessoas que estiveram conosco em determinado momento. Com certeza. Cláudia, quero te agradecer muito pela tua disponibilidade, pela tua vinda aqui aos estúdios da TV Cidade, participando do programa Cidade Aberta. Ficam microfones, portas e câmeras abertos para outras ocasiões também. Te deixo com a palavra final, ao mesmo tempo em que te agradeço mais uma vez pela presença. Eu quero agradecer a possibilidade também de vir dividir com vocês essas questões, né? E o que eu gostaria de dizer, eu tenho uma questão que eu acho que é bem importante assim, na questão do luto, é que tem um autor que fala assim, ó, de que quando se perde uma pessoa querida, uma pessoa que está relacionada aos nossos vínculos, a gente perde uma etapa de nossas vidas. Por exemplo, quando se perde uma mãe, a gente perde uma parte da nossa infância e da nossa adolescência. Quando se perde um filho, a gente perde uma parte do nosso futuro. Do futuro? Do futuro, porque nós tínhamos toda uma expectativa de vivências com essa pessoa, né? Então, eu acho muito bacana, assim, né? São as questões que eu acho importantes a gente refletir a respeito do luto, né? Com certeza. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Professor Diego, também já encaminhando, sei que temos muitos assuntos, vamos deixar para o próximo encontro, na próxima segunda-feira estarás conosco sempre todas as segundas-feiras aqui no programa. Eu agradeço a participação rápida e os convites, os próximos. É que eu estava realmente na Câmara de Vereadores, agora na homenagem à Câmara de Vereadores, né? Muito cheia, o pessoal bem animado, a presença do prefeito, da secretária, os vereadores falaram palavras bem interessantes. E uma valorização também, né? Porque, como eu disse, a gente vem há mais de 10 anos trabalhando nesse sentido, então não é algo que aconteceu agora, né? Então, uma valorização. Agradeço o convite, agradeço a colega, me fez refletir um pouco também. Bom, muito obrigado. Até a próxima segunda-feira, então. Até a próxima segunda-feira. Às 19 horas aqui nos estúdios da nossa TV Cidade. E nós vamos chegando ao final do programa Cidade Aberta, edição de hoje, desse 31 de outubro, finalizando também o mês de outubro, vamos ingressar no 11º mês do ano, mês de novembro chegando, enfim, dia de finados também, nesse 1º de novembro, dia de todos os santos, para os católicos também uma data muito especial, e vamos nos preparando o nosso espírito, a nossa alma também, para bem celebrarmos o dia de finados. Com certeza, aquela dor, aquele sentimento, aquela saudade que bate no coração, mas que também nos faz refletir de que a vida é uma passagem e todos nós passaremos. Não sabemos o dia, a hora, mas todos nós temos o nosso compromisso, seremos um dia chamados para cruzarmos esta ponte. Ficamos por aqui com o Cidade Aberta de hoje, que contou com o apoio cultural da Ecofar, do Grupo Feltrin e também do Círculo Operadora Integrada de Saúde. Desejo a todos uma boa noite, um bom descanso, até o mês que vem, até novembro, até o dia de amanhã, com mais uma edição do programa Cidade Aberta. Um forte abraço, boa noite.
Olá! Neste programa vamos falar de educação. Estamos aqui na Escola 3 de Outubro em Porto Alegre, que foi reformada com recursos do governo do estado. Só neste ano foram destinados mais de 57 milhões de reais para 696 obras em escolas de todas as regiões. Minha escola tá tão bonita, tão arrumada. A minha escola é ótima, eu gosto de estudar aqui. A escola é bem legal. A educação em 2 turnos continua avançando. As escolas de tempo integral passaram de 46 para 103, beneficiando mais de 20 mil alunos. É o caso do Gabriel, Esther e Martim, deste CIEP em Canela. A gente passa o dia inteiro na escola e aprende muito mais. E isso a gente leva para a vida toda. O governo enfrenta as dificuldades financeiras, mas também cuida da educação, porque o futuro do Rio Grande precisa de educação de qualidade. Você tem o direito de saber e nós o dever de informar. Até mais!